E hoje esse tema nós buscamos para a nossa reflexão. É sempre muito oportuno falar de Jesus, em particular, a época que estamos experimentando, quantas dificuldades que o mundo está atravessando, esse evento tão doloroso dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Então, a gente sempre deve buscar o propósito daquilo que nos ocorre, mesmo que a dor seja uma constante para cada um de nós. Jesus, o Messias prometido desde épocas remotas, ainda na época de Moisés, os profetas. Então, essa vinda do Mestre era uma programação que estava naquele povo, estava no coração daquelas criaturas. Jesus é de uma importância tão grandiosa que ele dividiu a história antes dele e depois dele. Ele trouxe para nós informações que, até o momento, a maioria de nós ainda não absorveu aquilo que ele nos ensinou, sobretudo o que ele nos exemplificou. Que ele não ensinava apenas, mas ele vivia o que ensinava. Ele trouxe o código de ética para ser observado e conduzir a humanidade na direção da luz. Nada ele impôs. Ele tudo que trouxe foi em forma de propostas. Ele não disse faça, ele fez e mostrou. E, no entanto, com toda a sua grandeza de exemplo, de bondade, de amor, nós o crucificamos. Porque esperávamos um general comandando o exército para libertar o povo. E a liberdade que ele propunha era a liberdade íntima, a liberdade espiritual. Sem nenhuma contestação daquilo que foi dito pelos profetas, por Moisés. Quando ele disse, não vim destruir a lei, ele estava mencionando aquilo que a humanidade carregava dentro de si em forma de lei. Mas ele veio com o objetivo de direcionar a interpretação correta da lei divina que está escrita em nossa consciência. Então, os seus ensinamentos são atuais. Não existe aquela hipótese, Jesus está ultrapassado, como nós já tivemos a oportunidade de ouvir. Ultrapassado. Como que um espírito da grandeza de Jesus poderia ser ultrapassado? Com que pensamento um indivíduo é capaz de dizer? E ainda tem a informação mais grandiosa. Daquilo que ele ensinou, ainda existem coisas a serem trazidas para a humanidade, porque, embora a terceira revelação esteja à nossa disposição, ainda há algo mais a ser aprendido pela humanidade. Ele viveu em tudo aquilo que ensinou. Ele mostrou para nós a direção. Ele norteou o caminho que nos conduz a Deus. Ele nos mostrou como construir a felicidade que todos desejamos.
Não há como dizer, Jesus vai nos carregar no colo. Não é com esse objetivo. Ele nos dá as diretrizes. Ele nos orienta a seguir o caminho. Ele nos falou palavras simples e objetivas que cada um receberá segundo as suas obras. Ele nos disse com palavras firmes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Significa dizer que se ele veio vivenciar, sendo o governador do planeta, ele que construiu o planeta sob a orientação do Pai, ele que movimentou uma pleia de espírito para colocar à disposição dessa humanidade. A grandeza dele é difícil de se analisar. É aquele ser que, em vivenciando com ele, é que poderemos sentir as suas energias. Mas crucificamos Jesus. Crucificamos Jesus e continuamos a crucificá-lo. E tudo que ele faz por nós, ainda estamos a crucificá-lo. Preferimos atender os preceitos humanos sem dar valor àquilo que a espiritualidade, sob a égide de Jesus, está a nos orientar. E ainda assim, não praticamos aquilo que essa espiritualidade nos mostra. Terceira revelação, o Espiritismo, a doutrina orientada por Jesus, naquela proposta em que ele menciona aos seus apóstolos. Não posso vos dizer tudo, porque não entenderias. Mas eu pedirei ao meu Pai, que vos enviará outro Consolador. Ficará convosco todo o tempo, restaurando aquilo que eu tenho ensinado. Então, a sociedade, desde a antiguidade, era grosseira, é grosseira. Os homens sempre vivendo em conflito, têm dificuldade de observar o seu semelhante ao seu lado, têm dificuldade de abrir mão de detalhes sem grande importância. Se esquece de que o outro é tão amado quanto nós somos, porque Deus não tem preferência. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, nós encontramos um trecho da resposta que os Espíritos oferecem a Kardec, que desde o átomo simples até o arcanjo, nós devemos interagir. Somos interdependentes. Não há como ser, entre aspas, escolhidos, porque Deus não faz escolhas, nos ama com a mesma grandeza. Nos oferece a ferramenta para que nós conquistemos a nossa felicidade. Então, no que se vê, os valores éticos, morais, têm sido deixados à margem, permitindo que façamos coisas horrorosas. É difícil de até descrever crimes hediondos, pais produzindo maldade com filhos, filhos produzindo maldade com os pais.
crimes terríveis, estupros e toda maldade que sejamos capazes de imaginar. Isso no século XXI, quanto tempo já se passou com as lições de Jesus, continuamos crucificando. E dessas ocorrências sempre existiram, mas nós já estamos numa época que não era necessário existir mais. E o que nós podemos fazer? Mudar. Porque Deus, nosso Pai, não quer a morte do pecador, assim nos foi ensinado. Quer que nós reconheçamos e mudemos para melhor. À medida que nós colocamos em prática os ensinamentos que a espiritualidade trouxe, que a espiritualidade coloca à nossa disposição, nós podemos ser pessoas melhores. Mas parece que a maioria de nós não tem esse pensamento. Eu não quero ser melhor. Eu quero o meu eu. E o que ocorre? Deixamos de evoluir. Ou então evoluímos de maneira tão lenta que parece que a evolução não ocorre. Vindo para nos chamar a atenção. A espiritualidade amiga diz que nós ou crescemos pelo amor ou crescemos pela dor. E parece que nós abraçamos mais esse crescimento pela dor. E o amor é difícil de seguir. A sociedade mundial evoluiu muito pouco. Evoluiu em moral. Evoluiu muito em ciência, mas em moral, um grãozinho de areia muito pequeno. Ah, mas hoje não existe mais a brutalidade que existia na pré-história, mas será que essa brutalidade não mudou apenas de roupagem? É aí que nós estamos alertados pelos amigos espirituais. A família tende ao rompimento, à degeneração. Houve uma época, e não muito longe, em que o filho se aproximava do pai, a bênção pai, a bênção mãe. Hoje, vai falar, você está onde, meu filho? Ah, não interessa, é problema meu. E isso chamamos de civilização ou uma outra linguagem para isso? Muitos taxam pessoas honestas como otário, como bobo. Que é isso? Eu vou ficar fazendo esse trabalho de bonzinho para aparecer. Esse negócio de ser honesto é coisa do passado. Caramba! Nós que precisamos exercitar a honestidade conosco e deixamos a desejar em muitas situações. Então, as causas de sofrimento são inúmeras, muitas causas de sofrimento. Jesus ensinou e viveu o que ensinou. Ele destacou fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós. Por que isso? Tem uma entidade que todos conhecemos, Francisco de Assis, diz que é dando que se recebe. É perdoando que se recebe o perdão. Então, é lamentável que alguns, ou pelo menos um número expressivo da humanidade, ainda pense
de maneira equivocada. Jesus, hoje, ele teria falado de maneira diferente o que disse na cruz. Quando ele se dirige ao Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Hoje ele diria, Pai, perdoa porque eles não fazem o que sabem. É nessa expressão que nós vemos a dor que habita dentro de todos nós. A dor que habita nas pessoas a quem nós amamos. Se nós dividirmos os males, nós, em duas partes, nós viríamos aquelas produzidas por nós mesmos e aquelas que fazem parte das consequências dos nossos atos. Não há como fugir. O homem é o autor do seu sofrimento. Aí disse, mas espera, como é que eu vou saber que o que eu estou passando faz parte das minhas escolhas? Se nós façamos uma análise de tudo o que nos ocorre, o que houver de dor é porque foi contrariada a lei divina, foi contrariada a lei celestial. As aflições decorrem dos nossos equívocos. Ah, mas Deus castiga dessa forma? Deus não castiga. Jamais Deus castiga. Ele nos oferece oportunidade de fazermos correções em nossos atos. O propósito é nos educar. Se nós não ultrapassássemos o limite das nossas necessidades, não teríamos que nos preocupar com o nosso sofrimento. Nós não temeríamos as enfermidades. Se nós respeitássemos o direito do nosso semelhante, não ficaríamos preocupados em alguém desrespeitar o nosso. Se buscássemos apenas o necessário, freando a ambição, não teríamos que temer a ruína. Se quiséssemos subir além do que sejamos capazes, não temeríamos a queda. Se nós fôssemos humildes, não sofreríamos a decepção de orgulho ferido. Se praticássemos a caridade, não seríamos maldizentes, invejosos, preguiçosos e evitaríamos disputas que trazem consequência tão dolorosa. Se mal a ninguém nós fizéssemos, não temeríamos as vinganças. Admitimos que o homem pode ser feliz, ter felicidade relativa no mundo atual. Bastamos observar o direito do nosso irmão. Podemos oferecer o que há de melhor para o nosso irmão, que com toda certeza receberemos coisas nobres. Ah, mas eu vou fazer isso e só tem gente querendo me passar a perna. O problema é dele. Eu não vou responder pelo erro do meu semelhante. Eu respondo pelo meu erro. Mas se eu lutar para combater meu irmão, eu vou responder de forma mais dolorosa. Posso me dirigir ao Pai pedindo, porque Jesus disse, pede.
e vos será dado. Mas vai ser dado conforme aquilo que for bom para nós. Ah, eu quero uma casa linda. Não é assim. Eu quero um automóvel de grandeza. Não é assim. Pedir, Pai, me dê aquilo que eu necessite para o meu crescimento. Não é difícil entender isso. Não é proibido ter bens. É proibido, entre aspas, proibido, no sentido amplo do termo, eu prejudicar alguém para ter uma coisa. Aí sim eu vou responder de forma bem durona. Não basta pedir, é preciso fazer por merecer. Não é assim, ah, Pai, me dê isso. Não. Me ajude, Senhor, a conquistar os valores que eu preciso para me elevar. E com toda certeza o nosso Pai nos oferece. Então, existem os obstáculos da vida, existem os obstáculos do crescimento. Então, nós temos como pai dos defeitos. Quem são o pai? Quem são os pais dos defeitos do homem? Citar alguns, não vou citar todos, porque é tanto defeito que é até difícil mencionar. Veja, egoísmo, orgulho, são a árvore das dores. O orgulho, nós nos sentimos humilhados. O que é orgulho? Quando nós desejamos algo e não somos atendidos. O que é feito? É o orgulho varrendo os nossos sentimentos. Ele mantém a vaidade, mantém o despotismo, subjuga os subalternos pela satisfação de ser servido, perdendo grandes oportunidades de agir com humildade, porque é a negação do outro. O egoísmo perde a compreensão para si e esquece dos outros. Tudo é importante para o egoísta. Os outros deixam de lado. Isso faz com que haja uma resposta, o sofrimento, que vem em seguida. Não há como fugir da lei de causa e efeito, não há como fugir dessa lei divina. Para que eu cresça, eu tenho que fazer uma limpeza das minhas dificuldades morais. Os seres humanos são encontrados em lastimáveis condições. O egoísta não está nem aí para ele. Ele quer o melhor e esquece daquele que não tem praticamente nada. Ele vive de riqueza, esquece dos que estão em abandono. Ele pretende o melhor. Existe aqueles pedindo socorro. Ele quer uma boa roupa. Esquece dos que não têm algo para se vestir. Aqueles indivíduos que passam por carências imensas. Carência de toda ordem, não é só material, carência efetiva também. Há pessoas que jamais se sentem satisfeitas. Isso é o egoísta. É o egoísta. Ele reclama do sapato, esquece do que não tem a perna. Ele da roupa que não está uma roupa bonita,
Esquece do que não tem um trapo para se vestir. Aqueles esfarrapados, aqueles que dormem no meio da rua. Ah, mas aquilo ali é a escolha dele. O que será que é a escolha deles? Será que nós tomamos alguma medida para retirá-lo daquilo ali? Será que nós fizemos algo para acordá-lo? É esse o propósito. O indivíduo vive desprezado, infeliz, sem teto, sem roupa, sem alimento. O que a espiritualidade nos ensina? Diz que o bem é uma oportunidade para quem deseja fazer. O bem não é para aquele que recebe, o bem é para aquele que o faz. É como se chegasse com uma bandeja de prata para um indivíduo necessitado e diz: você, o necessitado chegasse para nós e dissesse: você quer a oportunidade de me ajudar? E nós esquecemos desse detalhe tão grandioso. Há pessoas que vivem em agonia até a morte, amarga por um emprego, se humilha para conquistar alguma coisa e levar para os seus familiares. Ah, mas isso é consequência dos seus atos do passado, sim. Mas se nós temos a oportunidade de amenizar o sofrimento do irmão, na verdade, eu estou amenizando o sofrimento que eu poderei experimentar em data próxima ou longa. Então, precisa saber, merecer é uma conquista. Fazer por merecer. Então, não basta ter patrimônio, não basta ter tranquilidade. O que importa é estar coerente com a lei do Criador, para que sejamos dignos da assistência meiga e carinhosa dos nossos irmãos abnegados a, 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 diante das coisas que nós necessitamos. Aí vem os filhotes do orgulho e os filhotes do egoísmo. Ah, anotamos alguns. Inveja. O que é inveja? O invejoso é o indivíduo que nunca está satisfeito com o que possui. Ele quer mais. Ele se sente em dificuldade quando vê alguém bem. Ele parece que quando o outro tem, aquilo o fere. Não sente-se mal alguém bem. Da inveja. E nós temos mais defeitos? E tem uma lista enorme, mas vamos falar de mais alguns. A avareza. O que nós entendemos pela avareza? O apego ao dinheiro. É como se fosse a única coisa importante. Dinheiro. Dinheiro é o tio Patinhas. Alguém aqui lembra do tio Patinhas? O negócio dele era dinheiro. Aquilo ali é uma forma de educar a humanidade. Veja, o indivíduo não importa o que ele tenha que fazer, mas ele quer dinheiro. Mesmo que ele tenha que prejudicar alguém, ele quer dinheiro. Mesmo que ele tenha que levar alguém ao sofrimento, ele quer dinheiro.
filhotinho do orgulho, do egoísmo. Isso leva àquela reflexão do Cristo. Constrói tesouro no céu, aonde não há traça, não há ladrão, não há ferrugem que coma o tesouro. É isso que nós precisamos lembrar de Jesus. Jesus está presente sempre conosco. Ele disse: jamais vos deixarei órfãos. Estarei convosco para todo sempre. Outro filhotinho do orgulho e do egoísmo. Filhotinho esse bem difícil. Luxúria. O que nós entendemos por luxúria? O homem tem como objetivo sexo, 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 sexo. Esquece de que o sexo é para a manutenção da raça, da espécie. Sexo não é condenável. Condenável é o seu uso incorreto. Há de ter disciplina, racionalidade. Tudo tem que ser acobertado pelos laços do matrimônio. Infelizmente, nos dias atuais, muito raramente se vê aquilo que a gente ouvia no nosso tempo. Menina moça. Hoje o que se vê é menina mãe. Praticamente criança tendo filho. Aí fica por conta da vó. Isso é o quê? É falta de educação, falta de observar as leis divinas. Antigamente a gente via mocinha brincando de boneca, hoje a gente vê mocinha com criança no colo. É porque a luxúria, a falta de zelo e disciplina no uso do sexo, adultério, é tido como comum, é coisa comum adultério. Como se isso fosse permitido por lei. E não é. A gente vê aquela expressão nos escritos bíblicos da mulher adúltera. E cadê o homem adúltero? A mulher adulterou sozinha. É uma coisa difícil, mas é assim que ali está. É importante lembrar que tudo que nós fazemos sem observar as normas divinas, nós caímos em desajuste. E tem mais, o ódio. O que nós vemos na sociedade, você passa por uma pessoa, esbarra, recebe um tremendo de uma reação, coisa horrorosa, você não está vendo, não está passando. Aí, me desculpe, e fala mais algumas besteiras. Então, o que é o ódio? É a negação do amor. O amor é a expressão divina nos convidando a conviver. Por isso é que Jesus nos ensina: perdoai aos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Para construir a paz é preciso abrir mão dos nossos interesses pessoais e tentar construir os interesses comuns.
É meu interesse? Sim, mas é interesse do meu irmão? Então nós temos que viver esse clima, retirar de junto de nós o sentimento de vingança, o sentimento que são decorrentes do nosso egoísmo e orgulho. A vingança, o que é vingança? É demonstração da falsidade, da baixeza. Quase nunca se faz ao céu aberto. O indivíduo quer se vingar, quando ele é o mais forte, ele faz para todo mundo ver. Quando ele não é o mais forte, ele faz através de processos de baixeza e não é com esse objetivo. O que Jesus nos ensina é a harmonia, enfrentar o indivíduo pelo seu lado bom, mostrar o quanto você é capaz de oferecer fraternidade ao seu irmão. E outras coisas que nos impedem de sermos felizes. Os vícios. Os vícios deixam o homem prisioneiro, deixam o homem fora do alcance da liberdade, escraviza. Então, sim, as drogas, alcoolismo, há sempre prejuízo. Eu já vendi drogas, eu tive drogaria, tá, gente? Não, o pessoal vai acreditar que eu vejo as drogas ilícitas. Mas eu estou falando das drogas ilegais. O indivíduo passar a depender de drogas, quanto sofrimento, quanta dor ele carrega para si mesmo e para aqueles que o amam. O vício não distrai, como dizem alguns. O vício destrói aquele indivíduo que depende de alguma coisa. Ele é escravo. Veja outra chave para a dor: maledicência. Quanta gente que recebe uma notícia desse tamanho e passa ela para desse tamanho. As relações sociais, as relações pessoais não podem ser expostas de uma maneira correta. Eu só devo falar do meu irmão aquilo que puder enaltecê-lo. Do contrário, eu estou me candidatando às deles no futuro próximo. A preguiça. Podemos conceituar preguiça como falta de cuidado para o trabalho. O trabalho é uma lei divina. Nada existe no universo sem trabalho. No Livro dos Espíritos, nós encontramos a pergunta de Kardec: o que é trabalho? E a espiritualidade responde: toda atividade útil. Se assim nós prestarmos atenção, nós teremos muita facilidade para engrandecer. Justiça. Nós carecemos de justiça, porque nós não buscamos praticar. O homem tem fome e sede de justiça, mas se afasta da fonte moedora, que é Jesus. Entre os homens, justiça verdadeira, porque a nossa imperfeição ainda não permite. Mas a justiça do Criador é
perfeita. Acima de tudo, é misericordiosa. Não há como apontar erro na justiça de Deus. E Jesus trouxe isso para nós. O que nos chama a atenção é que o homem busca o seu lado absolutamente material, devido ao orgulho e o egoísmo. O que passa à sua volta é levado por esses dois defeitos. Então é necessário que busquemos as coisas nobres quando nós necessitamos de algo, busquemos o grandioso Pai através da oração. Vamos nos recolher, mas não é fechar a porta, como alguns interpretam. É fechar a porta dos sentimentos e falar com nosso Pai intimamente, para que possamos ser ouvidos verdadeiramente por esse Pai grandioso. Então, a humanidade precisa interagir. É sempre, sempre necessário ver o irmão. Em que eu posso ajudar meu irmão? Em que o meu irmão pode me ajudar? Porque há uma troca permanente. Eu preciso ser bondoso, mas sem ser piegas. Eu preciso ser simples, mas sem ser subserviente. Trabalhar para o meu chefe, no meu departamento de trabalho, com o respeito que ele, como chefe, merece, sem ser subserviente. E assim, ninguém pode exigir para si aquilo que não oferece. Ninguém pode dar aquilo que não tenha dentro dele. É lutar para ser sempre cordial, cumprimentar as pessoas de forma respeitosa, se manter solícito, não esperar que o outro venha lhe pedir. Observou, ele precisa, vamos oferecer. Ouvir mais. Ouvir mais. Permitir que o nosso irmão se debruce em nosso ombro para conversar. Dizer não à maledicência. Nunca mencionar algo que possa ferir o semelhante. Agir de maneira simples na sua linguagem, mas com austeridade. Linguagem simples e respeitosa, mas austera. Usar o por favor, com licença, obrigado. Isso é o dia a dia, isso favorece o relacionamento. Fazer bem o que precisa ser feito. Se eu preciso tirar essa mesa daqui, eu não vou arrastar. Eu vou buscar com toda necessidade. É uma frequência para todos nós. Todos somos necessitados. Nós podemos atender a todos os necessitados também. Temos que usar sempre o bom senso. Jamais censurar a fragilidade de alguém do ponto de vista da educação. Apenas mostrar a nossa. Repetindo aquela frase de Jesus: fazer aos outros o que gostaria que fosse feito a si.
observando os ensinamentos de Jesus. Ele diz assim, ó, não vim para os sadios, e sim para os enfermos. Temos que lutar com fé em nossos corações para vencer as nossas fragilidades, fazendo brilhar a nossa luz, dissipando as trevas da ignorância e a verdade que nos liberta. Preservar o patrimônio de Deus, utilizar esse patrimônio de forma racional, passar na rua, em vez de jogar o lixo na rua, procurar algo para colocar o lixo. A gente viaja aí por essas estradas, você vê sendo lixo jogado pela porta do carro, pela janela do carro. Isso é o quê? Falta de educação. Não custa, não custa guardar uma sacolinha dentro do carro para não ter que jogar lixo na rua. Você vai em algum ambiente, não custa segurar o lixo até encontrar uma caixa de lixo. Temos que parar de crucificar Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia, é o governador do nosso planeta. Ele veio para nos alertar. Ele não vai nos carregar no colo. Ele vai nos mostrar a direção a ser seguida. Aliás, veio para nos mostrar a direção a ser seguida. A esperança da felicidade está em seguir os ensinamentos de Jesus. Bem, minhas irmãs, meus irmãos, agradeço a oportunidade que me foi oferecida. Tem muita coisa a ser dita e vamos lutar para construir o nosso reino de Deus dentro dos nossos corações, como Jesus nos orientou. Obrigado.